Boa noite, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui hoje mais uma vez no canal da Obra da Amazônia para compartilhar uma rica porção da palavra do Senhor que está nesse livro do nosso amado irmão Pedro Dong, Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Amém? Vamos falar hoje do capítulo 3 desse livro, que tem como título A Fortaleza de Sião e o Descanso de Deus. Senhor Jesus. No capítulo anterior, irmãos, nós vimos sobre Apocalipse 12, no texto que se refere ao filho varão e Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar que esse aspecto, um aspecto ainda pode ser aplicado ao filho varão, né? Que seria, no caso, o aspecto da fortaleza de Sião, Senhor Jesus. A fortaleza de Sião, ela é a parte forte de Jerusalém. É dela onde Deus manifestava a sua presença e o seu poder. Também da fortaleza, onde Deus tinha ali um povo que lutava pelos seus interesses. Um povo que defendia a vontade de Deus, que defendia o plano de Deus. E hoje nós vamos falar sobre essa correlação entre filho varão e fortaleza de Sião. Amém? Senhor Jesus. Aqui em Salmo 110, versículos de 1 a 3, nós temos o seguinte texto. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Senhor Jesus. Interessante nessa passagem, nós temos aqui uma promessa de Deus para o seu filho, para Cristo, que o Senhor deveria assentar-se à direita do Pai e descansar. Na versão King James atualizada fala, assenta-te à minha direita e espera, e aguarda, Senhor Jesus, até que se ponham os inimigos debaixo do estrado do descanso dos seus pés. O interessante é que essa tarefa foi dada ao povo de Deus, Senhor Jesus. No versículo 1, nós temos aqui, Senhor Jesus, que essa missão foi dada ao povo de Deus, né? Deus está preparando hoje um povo que deve lutar pelos seus interesses. Deus tem dado a sua palavra, a palavra profética, Deus tem levado sua vida, né? Senhor Jesus, várias ferramentas que visam a edificação do corpo de Cristo, dentre elas nós temos o invocado no nome do Senhor, temos a oração, a palavra fundamental, que é a Bíblia, a palavra profética, Bucafé, comportagem dinâmica, o livro na minha mão, várias ferramentas, irmãos. Todas elas com o propósito de que esse povo de Deus possa colocar os inimigos de Deus sobre o estrado dos pés de Cristo. Amém? Senhor Jesus. E no versículo 3 fala assim, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Ó Senhor Jesus, aqui nós temos uma santa convocação. Deus tem nos convocado, amém? Se você se sente convocado pelo Senhor, nós precisamos atender a palavra do Senhor. Deus não está só nos chamando, irmãos, com seu laço de amor, né? Com sua palavra de salvação, a palavra de cura, de libertação. Deus está formando um exército de santos, um exército de vencedores, amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E esse povo que está sendo formado aqui no versículo 3, ele fala que é tão numeroso quanto o orvalho emergindo da aurora, né? Senhor Jesus. É um povo que luta com vigor, é um povo que se predispõe, é um povo que tem um espírito jovem. Senhor Jesus. É um povo que engaja na vontade do Senhor, que engaja no plano de Deus, que engaja nessa luta, né? Senhor Jesus. Essa é a vontade do Senhor. E interessante também que essa convocação é para hoje. Como nós podemos ver aqui em Marcos capítulo 8, Senhor Jesus. O Senhor falou aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa convocação para nós é hoje, é atual. O Senhor precisa de nós hoje. Há muito o que fazer. Há muito ainda da obra de Deus para ser
realizada, o evangelho para ser pregado, para ser expandido, né? E o Senhor precisa de você hoje. Talvez tenha uma pessoa do seu lado que o Senhor queira salvar por meio de você, né? E o Senhor já comprou você com um preço, olha, um preço inestimável, um preço assim inigualável. O Senhor nos comprou com um preço de sangue, o sangue de uma pessoa pura, de uma pessoa santa, do sangue do próprio Filho de Deus. Louvado seja o Senhor, que nós somos comprados por esse preço, irmãos. E é por isso que nós temos que nos apresentar voluntariamente para o Senhor hoje, amém? Senhor Jesus. E também, às vezes a gente fica um pouco preocupado, né? Que fica um pouco receoso, o Senhor, poxa, está nos convocando, mas, Senhor, eu não sei o que fazer, não sei o que falar, né? Como é que eu posso me apresentar se eu não sou capacitado para isso? Ó, Senhor Jesus, vamos ler aqui Lucas, capítulo 9. Senhor Jesus, em Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2, falam assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Ó Senhor Jesus, então, irmãos, Deus nos convoca, mas Deus também nos capacita, né? Senhor Jesus, Ele não vai mandar você para o campo, para a luta, sem nada desarmado. Pelo contrário, nós estamos indo para o campo de batalha revestidos do poder de Deus. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Também é interessante, irmãos, que nós, como convocados, nós precisamos ser um povo que tem uma postura positiva para falar de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 12, Senhor Jesus, versículo 5, quando ele fala aqui do filho varão, vamos ler aqui rapidamente, fala assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Interessante nessa passagem aqui, quando se fala de filho varão que há de reger as nações, aqui mostra que Deus nos dá uma função, Deus nos dá um poder de apacentar as pessoas, de cuidar das pessoas, de pastorear as pessoas. É isso que a palavra reger significa aqui. Senhor Jesus. Como é, irmãos, a questão do cetro de ferro, o cetro ele remete à realeza de Deus, né? A realeza de Cristo. Senhor Jesus. Não só ele vai estar ali conduzindo o seu povo, né? Levando o seu povo a reinar com o Senhor, a fazer a vontade de Deus, mas também vai estar cuidando desse povo, apacentando esse povo, pastoreando esse povo, de maneira que não falte suprimento, não falte abrigo, não falte proteção, e esse povo possa, Senhor Jesus, não se preocupar com outras coisas, mas se preocupar única e exclusivamente em satisfazer a vontade do Pai, que é aquele que nos arregimentou. Amém? Senhor Jesus. E ainda aqui no versículo 6 dos Salmos, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Perdão, Apocalipse 12, o versículo 6 fala da mulher. E interessante aqui, irmãos, que assim como essa mulher, né, ela gerou o filho varão através de muitas dores, mas aqui fala que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Interessante aqui que a mulher, ela representa aquela parte da igreja que não atendeu à convocação de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, povo de Deus é todo aquele povo que confessa o Senhor Jesus como Salvador. Mas Deus quer preparar desse povo uma fortaleza, né? Senhor Jesus. E esse povo, irmãos, interessante que Deus lhe abre a convocação para todos, mas aqueles que atendem à convocação do Senhor, esse povo Deus chama de fortaleza de Sião, amém? A esse povo que atende à convocação de Deus, Deus chama de filho varão. Ó Senhor Jesus, isso é muito precioso e significativo para nós. Quer dizer que se nós não atendemos essa convocação enquanto há tempo, irmãos, nós corremos um grande risco de ficar na grande tribulação. Senhor Jesus, o Senhor não quer isso para nós, mas esse vai ser o resultado daqueles que não atenderem a convocação do Senhor. Então hoje é o dia, irmãos, hoje é o dia de nós atendermos esse chamamento do Senhor. Hoje é o dia de nós nos alistarmos nesse exército, né? E você fala: ó Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer, Senhor, a sua vontade. Senhor, eu não sou ninguém especial, eu não tenho conhecimento algum, mas eu quero ser alguém usado pelo Senhor. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Também nesse livro fala ainda
que o filho do filho varão e das primícias, né? Aqui nós temos dois aspectos dos vencedores. Interessante aqui que o filho varão, ele está sendo falado em Apocalipse 12, versículo 5, e as primícias são faladas lá em Apocalipse 14, versículo 1, quando ele fala dos 144 mil. Ah, irmão, qual é a diferença? Aqui as primícias, elas representam o povo de Deus que amadureceu enquanto estavam vivos, né? Ou seja, foram colhidos porque já estavam prontos, já estavam maduros, Deus os tomou para si, né? Senhor Jesus, eles lutaram pelos interesses de Deus, eles combateram um bom combate, completaram a carreira, né? Em vida, e o Senhor tomou para si. Ó, Senhor Jesus, isso é muito precioso, irmãos. E além disso aí, o filho varão, eles são todos os vencedores de todas as épocas. Todos aqueles que lutaram pelos interesses do Senhor. Eles podem não ter conseguido amadurecer a tempo, mas eles lutaram pelo Senhor. Eles fazem parte do filho varão, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É interessante que cada um desses tem um aspecto. As primícias, elas representam o sacerdócio. E o filho varão corresponde à realeza. Então aqui, nós temos aqui duas figuras, duas características que já são inerentes à pessoa de Cristo, que nós vamos ver logo mais. O sacerdócio e a realeza. Então Deus tem separado um povo para ele, e esse povo tem essa característica de sacerdote, aquele que cuida, apacenta, pastoreia, conduz, e também de realeza, aquele que tem característica de conduzir o povo firmemente, né? Guiando, encorajando, admoestando, exortando, mas para que esse povo possa reinar com o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. E também aqui, irmãos, podemos ver aqui em Isaías 40, Senhor Jesus. Isaías capítulo 40, Senhor Jesus. No versículo 9, nós temos aqui: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Ó Senhor Jesus, olha que papel importante tem a fortaleza de Sião, tem os vencedores. Os vencedores são aqueles que anunciam as boas novas. Eles não têm impedimento, irmãos. Eles não têm medo. Eles são destemidos, né? Eles confiam no poder que o Senhor otorgou para eles. Eles confiam na autoridade que o Senhor otorgou para eles. E eles vão e anunciam a vinda do Senhor. Senhor Jesus. Também nós podemos ver aqui que eles são aqueles que usam da trombeta. Senhor Jesus. Eles dão toque da trombeta, né? Então eles vão ditar ali a vinda do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor está ansioso para voltar. O Senhor está ansioso para reaver o domínio dessa terra. Essa terra que foi usurpada por Satanás. Né? Senhor Jesus, infelizmente hoje, irmãos, esse mundo ele pertence, ele está sob o domínio do maligno. Mas Deus não quer que permaneça assim. Deus quer reaver o domínio da terra. Deus quer que a expressão da sua vida, Senhor Jesus, percorra por toda essa terra, né? Se expanda por toda a terra. E para isso Deus conta comigo e com você. Amém? Senhor Jesus. Também aqui nós podemos ver no versículo 10 ainda de Isaías 40, fala assim: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Isso aqui é interessante, irmãos, que nós não estamos correndo essa carreira com nossas próprias forças. Não é pela minha capacidade, não é pelo meu conhecimento bíblico, não é pelo meu tempo de estrada em si. Mas quando eu me predisponho, quando eu me alisto para esse exército, o Senhor ele me capacita e Ele fala: olha, eu estou contigo, amém, Senhor Jesus. Eu vou ser o seu poder, eu vou ser o seu braço, ó Senhor, eu vou conduzir. E olha que eu tenho um galardão esperando por você. Louvado seja o Senhor por isso, né, irmãos? Senhor Jesus. No versículo 11 ainda fala assim: como um pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Esse aqui, irmãos, é um aspecto da realeza. Senhor Jesus, a realeza aqui, ela está
tão intermesclada com o sacerdócio que fica até difícil a gente conseguir separar os dois. Né? Senhor Jesus, aqui o cuidado amoroso que o Senhor tem para com o seu povo, né? Ele quer que nós também, nós homens de Deus, pessoas de Deus, povo de Deus, tenhamos essa mesma postura. A postura de um filho varão, que é o que, irmãos? Uma postura de alguém que cuida, que apacenta, que pastoreia, que conduz, né? Senhor Jesus, que recolhe, né? que coloca no leva pasto, leva comida, né? Senhor Jesus. Isso é muito significativo para nós. Também aqui, quando se fala de Sião, como falou aqui no começo de Isaías 40, versículo 9, nós podemos aqui tirar também outros versículos que são muito significativos para nós a respeito da importância de Sião para Deus. Amém? Senhor Jesus. Em Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Senhor Jesus. Joel, capítulo 1, do capítulo 2, versículos 1 e 2. Dizem assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já se aproxima. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Senhor Jesus. Essa é uma das posturas que nós, que queremos servir o Senhor, que queremos fazer parte desse exército de vencedores, nós que queremos fazer parte da fortaleza de Sião, nós precisamos ter. Precisamos ser aqueles que anunciam a vinda do Senhor, que anunciam as boas novas, que anunciam o Evangelho. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo até falava, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele falava assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de quem me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas se não, se constrangido, é porque eu tenho uma responsabilidade de dispenseiro que me foi confiada. Ó Senhor Jesus, isso é muito precioso, irmãos. O Senhor não nos chamou para sermos espectadores. O Senhor não nos quer sentados no banco, irmãos, enquanto o jogo está rolando. Nós já estamos entrando já no final já do segundo tempo. Né? Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos sair do banco, levantar a mão ali: Senhor, me convoca, Senhor, eu quero participar dessa partida, eu quero participar desse jogo, eu quero ser um atacante, Senhor. Eu quero defender os seus interesses, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Também aqui, irmãos, em Jeremias, Senhor Jesus. Jeremias capítulo 4, versículos 5 e 6. O profeta fala assim: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo: ajuntai-vos, entremos nas cidades fortificadas, alvoroçai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Ó Senhor Jesus. Com a proximidade da volta do Senhor, irmãos, com a proximidade do fim dos tempos, né, Senhor, os sinais estão se mostrando, estão se tornando públicos da vinda do Senhor. O Senhor está falando para nós que vai haver tribulações, vão haver provações, perseguições. Senhor Jesus. Mas Ele fala aqui que nós temos um refúgio. Nós temos um lugar onde nós podemos ser guardados pelo Senhor. E esse refúgio é a fortaleza de Sião. Amém? Senhor Jesus. Ou seja, a mesma fortaleza, o mesmo povo que vai proclamar, vai defender os interesses de Deus, vai apressar a vinda do Senhor, também vai servir de refúgio para aqueles que ainda não estão alistados, para aqueles que ainda estão fora da fortaleza. Irmãos, é muito sério isso, é muito significativo. O Senhor está nos chamando, fala: olha, vai acontecer tribulações. Eu quero que vocês estejam guardados. Corra para a fortaleza de Sião. Corra para Sião, não perca tempo. Senhor Jesus, se aliste. Vamos participar, irmão, das bodas do Cordeiro, amém? Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Também aqui, irmãos, nós temos que, em Isaías capítulo 4, isso é importante também. Isaías capítulo 4. Senhor Jesus, versículos 5 e 6 fala assim: criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós não estamos desprotegidos, nós não fomos esquecidos, nós não fomos deixados para trás. Pelo contrário, o Senhor tem nos convocado, o Senhor tem nos dado a oportunidade hoje de nos alistar, e o Senhor aqui Ele vai nos guardar, amém? Não tema, irmão, não tema a perseguição, não tema as perseguições de Satanás, tá? Saiba que quando você se alistar, o Senhor há de lhe guardar. Senhor Jesus. Talvez hoje para nós, né, alguns de nós, esteja muito cômodo e muito tranquilo, né, nós ficarmos sentados no banco, sem nos alistarmos para esse exército. Não, para mim tá bom, irmão, tá tranquilo, eu estou tendo recurso financeiro, eu estou com saúde em dia, tudo em paz. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Satanás não quer marcar quem não faz nada. Satanás não quer marcar, irmãos, não quer entrar pesado em quem não joga. A perseguição é só naquele que incomoda ele. Então seja um que incomoda Satanás. Seja um que luta pelos interesses de Deus. Não tenha medo, o Senhor é contigo, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nessa luta, irmãos, um aspecto muito importante que nós temos que ter em mente, que se nós queremos lutar, o primeiro campo de batalha que nós temos que aprender a lutar é nossa casa. Senhor Jesus. Nossa casa não deveria ser um campo de batalha. Mas por conta da pandemia, né, que tornou a nossa convivência muito constante, né? Antigamente as pessoas passavam, o casal, a família se via poucas horas por dia, hoje passa a maior parte do dia juntos, e isso expôs algo, né? Isso expôs a nossa dificuldade em amar nossa família, em cuidar da nossa família. Senhor Jesus. Então nessa experiência, irmãos, que fala em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, as armas da nossa milícia elas não são carnais, são espirituais. Aqui fala que, Senhor Jesus, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós não temos que lutar com nossos cônjuges, nós não temos que lutar com nossos filhos, com nossos pais, não. A nossa luta é espiritual. Senhor Jesus, e para que nós possamos ganhar, irmãos, nessa batalha, em todas as esferas da nossa vida. Aqui fala da mais íntima, na esfera familiar, a mais próxima e talvez a que mais nos abale, porque se você não estiver bem em casa, você não está bem em lugar nenhum. Então o Senhor nos mostra aqui que Ele precisa encabeçar a nossa vida. Romanos 14, 17, Senhor Jesus. Romanos 14, 17, fala assim: ó Senhor Jesus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Talvez você lute por comida, talvez você lute por bebida, por sustento, por uma condição financeira melhor. Mas a nossa luta não deve ser por isso. Nossa luta deve ser por paz e alegria, Senhor Jesus, no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. E a única forma de nós obtermos isso, irmãos, é por meio da comunhão íntima com Deus. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E também aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo ele fala assim: Senhor Jesus, quero, entretanto, irmãos, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ó Senhor Jesus. Existe um cabeçamento natural criado por Deus para que haja paz na sua casa, para que haja prosperidade, alegria e justiça na sua casa. E esse encabeçamento começa quando o homem se submete à autoridade de Deus. Amém? Senhor Jesus, quando o homem se submete à autoridade de Cristo, quando o homem permite que Cristo, por meio do Espírito Santo, fale e conduza a sua vida, irmãos, isso é como fluir da água da vida. Olha que maravilha. Esse encabeçamento, essa água da vida, ela vem na cabeça do homem, lava o homem, toma o homem, todo o seu ser,
e esse homem consegue conduzir e cuidar da sua esposa, e consegue conduzir e cuidar dos seus filhos, e toda a família ali, irmãos, fica guardada pela vida de Deus. Amém? Senhor Jesus. Mas nós temos aqui dois pontos-chave, tá, irmão? Duas atitudes que são fundamentais para nós. A primeira atitude delas é que nós precisamos ser pessoas que não guardam rancor. Pessoas que não ficam retendo ressentimento e amargura. Né? Senhor Jesus, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 15, o Senhor fala assim: atendendo diligentemente, vou ler o 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Senhor Jesus, se ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, isso é algo muito sério. Quando a gente guarda ressentimento, quando a gente guarda amargura pelas pessoas, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, ó Senhor Jesus, essa amargura, irmãos, ela pode criar uma raiz, né, e trazer muito dano para aquela esfera familiar, aquela esfera espiritual. Você já não consegue mais ter comunhão com sua esposa, não consegue mais ter comunhão com seu esposo, com seus filhos. Você não consegue mais ter acesso a eles. Por quê? Porque guardou algo que não era para ter guardado. Isso também, por outro lado, atrapalha o nosso avanço na obra de Deus, né? É uma carga negativa que nós carregamos, que impede a nossa caminhada, impede a nossa jornada. Senhor Jesus, e para isso, irmãos, nós precisamos exercitar o segundo item aqui. O primeiro item nós não precisamos reter, né? Nós precisamos liberar isso, tá bom? Ressentimento, amargura, nós precisamos remover isso da nossa vida, remover isso da nossa família. E nós só podemos remover isso, irmãos, através do perdão. Senhor Jesus. Precisamos ser pessoas que perdoam e que também que pedem perdão. Isso é muito importante. Em João, vamos ler João 10. João 10, 23. Senhor Jesus. João 10, 23, fala assim: ó Senhor Jesus. Perdão, João 16, não, é isso mesmo. João 10. Vamos fazer melhor, vamos ler aqui em 1 João, capítulo 1. Isso aqui vai ser suficiente. Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós não temos como guardar o perdão. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos aqui hoje, amanhã a gente pode estar, você pode nos levar. E nós não podemos estar retendo o perdão de ninguém. Senhor Jesus, às vezes uma pessoa tem alguma falha conosco, um parente tem uma falha conosco, e ele quer pedir perdão, nos pede perdão, mas a gente não perdoa. Nós não podemos ter esse coração, porque nós também fomos perdoados pelo Senhor. O Senhor nos perdoou. E nada que as pessoas façam conosco se compare àquilo que nós fizemos com o Senhor. Nada. E mesmo assim, o Senhor se entregou por nós. Amém? O Senhor se entregou em nosso favor. Senhor Jesus. Então não sejamos aqueles que retêm o perdão de Deus. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Senhor Jesus, para finalizar, ó Senhor Jesus, para finalizar, em Josué, capítulo 1, versículo 7, nós temos aqui uma palavra de encorajamento. Senhor Jesus, uma palavra de encorajamento que Deus deu para Josué. Josué ele foi levantado por Deus a pedido de Moisés para que ele pudesse conduzir o povo para entrar na boa terra, já que Moisés foi impedido. Moisés não foi apto a entrar na boa terra naquele momento. E aqui, Moisés com muito temor, muito medo, não sabia o que fazer, e é a nossa condição, nós não sabemos como conduzir, como cuidar, como pastorear, como apacentar, mas aqui o Senhor falou algo. Versículo 7 fala assim: tão somente
ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ó Senhor Jesus, que palavra, né, irmãos? Que maravilha. Essa palavra aqui é para nós, irmãos. Às vezes a gente está com medo de se oferecer para o Senhor, de ser aqueles que falam para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. O Senhor tem se revelado para nós. E a gente tem retido essa convocação, tem postergado isso. O Senhor fala, olha, não se preocupe. Tão somente ser forte e corajoso. Quem vai capacitar você sou eu. Quem vai conduzir você sou eu. Né? Ele fala, não cessa de falar da palavra, não cessa de pregar o evangelho. Medita nessa palavra e faz tudo quanto ela mandar. E se você fizer assim, você vai ser próspero em todo o seu caminho. Em tudo que fizer será bem sucedido. Em toda obra que eu lhe designei, você será bem sucedido. Ó Senhor Jesus, que palavra maravilhosa, irmãos. Senhor Jesus, precisamos ser aqueles, irmãos, que têm um posicionamento positivo diante do Senhor. O Senhor tem falado comigo, tem falado com você. Não tem mais tempo para a gente postergar, irmãos, nossa postura, nosso posicionamento. Vamos avançar. Vamos prosseguir rumo ao reino do Senhor. Vamos apressar a vinda do Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar você. Recomendo fortemente a leitura desse livro. Tem muita coisa ainda que não foi falada aqui hoje. Muita pepita que vai edificar e encorajar você para que faça parte do exército de Sião. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe. Não esqueça de curtir esse canal, essa mensagem. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e leve essa palavra para o máximo de pessoas que você puder, que você amar. Amém? Jesus é o Senhor.